O líder da oposição na Câmara dos Deputados visitou Jair Bolsonaro na Papudim neste sábado. O cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, disse que recebeu determinações do ex-presidente sobre como o partido deve agir na Câmara. Em vídeo postado nas redes sociais, o parlamentar também reforçou o coro que pede que Bolsonaro passe para o regime de prisão domiciliar. Um novo pedido da defesa vai ser analisado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Cabo Gilberto disse ainda que o ex-presidente está soluçando muito e que está sendo submetido a aspas, tratamento desumano, fecha aspas. Um relatório emitido pela Polícia Federal traz um laudo, né, que diz que a Papudinha tem totais condições de receber Bolsonaro, mas também destacou que o atendimento às comorbidades dele pode ser mais ágil. Para conversar sobre esse e outros assuntos, eu gostaria de convidar, né, nossos comentaristas desta tarde de domingo, Murilo Medeiros, cientista político da Universidade de Brasília, e Leandro Consentino, professor do INSPER. Murilo, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Cumprimentar o Leandro. Prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. Boa tarde, Sakamoto. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Foi um prazer estar aqui com o Murilo também. Um prazer estar aqui com todos os da UOL. Gente, começando até pelo Murilo, né, sobre essa visita, né? A gente está comentando nas últimas semanas, desde que o presidente Bolsonaro foi transferido da carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal para a Papudinha, né? A quantidade de visitas de aliados políticos, parlamentares, governador Tarcísio de Freitas, gente da família, tudo isso mais visitando ele num interminável beijamão, né? Então, Bolsonaro continua articulando as chapas para a eleição de 2026 de dentro da Papudinha. Qual que é, na sua avaliação, qual que é o impacto disso? Olha, Leonardo, por mais que Bolsonaro não esteja no páreo eleitoral e esteja hoje preso, ele permanece como o nome que mantém a centralidade da direita brasileira, né? Assim como Lula manteve as rédeas do seu grupo político quando esteve preso, Bolsonaro mantém também essa influência, essa definição do norte do seu grupo político para as eleições. E é muito simbólico a visita do líder da oposição, o deputado cabo Gilberto Silva, da Paraíba, que foi pedir conselhos ao presidente sobre a pauta, né, sobre como ele, como líder da oposição, deve atuar dentro do Congresso Nacional. O deputado ele não chegou a detalhar totalmente as orientações de Bolsonaro, mas fica muito claro que uma das metas, uma das prioridades hoje da oposição é a derrubada dos vetos ao PL da dosimetria, para tentar facilitar e viabilizar a prisão domiciliar do ex-presidente. Isso mostra também, Leonardo, como a oposição, que tem o papel de apontar os erros e indicar os rumos, a oposição brasileira continua muito diluída e dispersa, sem estratégia, né? Enquanto a oposição concentra muito seus esforços numa agenda individual, olhando para essa questão específica da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula, com a máquina na mão, consegue agora se movimentar com muito mais facilidade, né, para ampliar alianças, montar seus palanques nos estados e neutralizar os partidos de centro e centro-direita que poderiam embarcar numa candidatura da oposição, no nome como de Flávio Bolsonaro, por exemplo. Então, isso mostra também como a oposição hoje carece de uma agenda de país para fazer o confronto com o governo Lula, né? E, enquanto isso, Lula surfa nessa onda, não só para montar a sua estratégia de campanha, seus palanques, mas também para tentar capitalizar o centro político, né? Quanto mais a oposição estiver presa, ancorada a essa agenda da prisão domiciliar do ex-presidente, mais ela conversa só com sua bolha e deixa de capitalizar ganhos políticos para fazer o confronto com o governo em relação a temas estruturais.
Leandro, dentro dessas determinações, né, dessas orientações, né, mais do que orientações, são determinações, né, que afirmam que o líder Gilberto Silva do PL afirma ter recebido do presidente Bolsonaro, né? Como é que fica a questão na sua avaliação de apara de algumas arestas? Porque o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro ele tem, é claro, os interesses políticos nacionais e tem os interesses da própria família que influenciam nesses interesses políticos nacionais. E a gente viu nessa semana a questão do Carlos Bolsonaro junto com a Carol de Tone e o Espiridião Amin na disputa por quem serão os candidatos bolsonaristas ao Senado no estado mais bolsonarista da União, que é Santa Catarina. Né? E aí, ao que tudo indica, prevaleceu no PL a orientação de que vai ser Carlos Bolsonaro e não Carolina de Tone. Né? E o que levou a Carolina de Tone a sair, a avisar que vai sair do partido. Então, como é que, na sua avaliação, nessas determinações de Bolsonaro, elas podem influenciar positiva ou negativamente nessas composições de chapa? Sakamoto, me parece que, de acordo com o que o Murilo estava muito bem explicitando ali, quando a gente tem os interesses da oposição e, sobretudo, do país, e os interesses da família Bolsonaro, para o Bolsonaro, os interesses da sua família, do seu entorno, estão sempre à frente, o que parece ser uma virtude do ponto de vista, vamos dizer assim, moral, ou do ponto de vista familiar, deixa de ser uma virtude quando a gente pensa na ética da responsabilidade aí que um líder da oposição, como Bolsonaro hoje ainda concentra esse status, tende a ser nesse momento. Então a gente acaba percebendo aí que a oposição, como bem pontuou o professor Murilo, ainda está muito ancorada, ainda está muito sequestrada pela pauta do próprio bolsonarismo, e aí a própria lógica da montagem de palanques para 2026, que deveria já estar muito adiantada do ponto de vista da oposição. Lembremos que nós estamos em fevereiro, as eleições são em outubro, portanto nós temos aí 8 meses para as eleições, temos poucos meses aí para as convenções partidárias, para fechar todos os palanques, as chapas a governo do Estado, as chapas ao Senado, ainda estão fortemente concentradas e obedecendo uma lógica do destino da família Bolsonaro, do destino de prisão domiciliar ou não de Jair Bolsonaro. Isso me parece muito ruim do ponto de vista de uma oposição que queira propor uma agenda, propor um projeto de país alternativo ao que a gente está assistindo durante o governo do presidente Lula. Então, isso ainda coloca uma âncora muito pesada sobre a oposição e limita um pouco o papel que ela deveria ter. Já assistimos isso com a relação à candidatura, à eventual candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ela foi rifada perante o nome do filho do Flávio Bolsonaro, do senador do presidente, e agora a gente está assistindo isso em outros estados, em outros palanques. Mais uma edição disso é isso que você bem pontuou agora, a questão de Carlos Bolsonaro, um estranho completo aí em Santa Catarina, mas como é um estado que tem uma força muito grande do ponto de vista eleitoral para o bolsonarismo, colocaram Carlos Bolsonaro ali para ser o candidato enfim, que lidere ali na disputa ao Senado, e isso preterindo nomes do próprio Estado, como Carol de Tone, como Espiridião Amin. Isso me parece que será repetido em outras praças, e isso tende a ancorar ainda mais a oposição junto ao bolsonarismo e limitar muito mais esse papel que deveria ser o papel de buscar outros palanques, outras forças, até porque as eleições, de novo, devem ser muito apertadas, e isso será o diferencial na decisão delas.